Com esse vídeo a gente começa a série de tutoriais do Projeto Caminhão 2025.1. Vamos lá. Bom, começando nosso primeiro tutorial, nós estamos aqui com o invento que acabei de abrir. E aí, como eu já falei para vocês, toda vez que a gente está iniciando um projeto, a gente vai aqui nesse menu Arquivo, Gerenciar Projetos. E agora eu vou iniciar um novo projeto. Novo projeto, tá vendo? Próximo. E aí aqui nós vamos dar o nome do projeto, seria Projeto Caminhão 2025-1. Próximo. Aqui a gente aceita essa tela aí, encerrar. E aí o caminho não existe, deseja criá-lo, sim. Então nós estamos no nosso novo projeto Caminhão, ó. Tá aqui Projeto Caminhão. E não temos nada ainda a abrir, não tem nada aqui ainda. Cancelar. Vamos pedir um novo. Podemos pedir por aqui ou aqui em cima juntinho do i. Clicando juntinho do i, nós vamos construir a nossa primeira peça. Vão ser uma sequência de peças que nós vamos depois fazer a montagem. Então vamos pedir aqui uma nova peça. Então, quando a gente vem aqui em nova peça, chamar a atenção aqui que a gente tem o padrão IPT. IPT é a terminação para peça. Esse padrão é a peça normal. E o chip metal é quando essa peça ela é composta de folhas de metal. Então, no nosso caso, vamos escolher o padrão IPT, tá? Então, padrão IPT, criar. E aí nós estamos na interface do invento de projeto. Como eu já falei para vocês, todas as operações em 3D que a gente vai realizar, eles requerem um esboço. Então, começando, a gente vem aqui iniciar esboço 2D. E aí a gente escolhe um plano para trabalhar para fazer o nosso esboço, tá certo? Eu tinha preparado aqui alguns arquivos de desenho no próprio Inventor dessas peças aí, tá certo? Então vamos aqui, ó, pegar uma delas, a primeira das peças que a gente vai construir, para a gente visualizar aqui, e depois a gente vai juntar essas peças numa montagem, certo? Então essa aqui é a longarina curta. A gente vai fazer, vamos fazer duas dessas peças aqui que a gente vai usar na nossa montagem. Uma peça que vai ser duplicada, né? Então todas as peças aqui que são feitas com esse perfil em U, a gente vai só usar um tipo de perfil, e eles têm esse perfil aqui, ó, 12,5, 12 de largura e 1 de espessura. Então vamos lá no nosso desenho. Vamos construir aqui uma linha, partindo da origem, bolinha verde, 12,5 para cima, Enter, 12 para o lado direito, Enter, completamos aqui os 12,5 para baixo, ok, botão direito, ok. E agora a gente vai usar esse outro comando aqui, deslocamento, para a gente ganhar tempo, desenhando as linhas internas, tá? Clica na linha e bota para dentro, digita 1 e dá Enter. Já fizemos o offset aqui, né? O deslocamento dessa linha externa. Falta agora só a gente fechar o contorno, para a gente poder fazer a operação em 3D. Fechamos aqui, linha, né? Daqui para cá, fechamos aqui também. Podemos concluir o esboço. E aí nós vamos fazer uma operação de extrusão aqui em cima. E aí precisamos ver lá no nosso arquivo, né? Ele vai ter um comprimento de 80 milímetros, a nossa peça. Então digitamos aqui 80. Ok? Aqui, ó, botão do mouse, rodando a bolinha, ele dá o zoom. Apertando a bolinha, ele movimenta, né? E se eu apertar a tecla Shift e a bolinha, eu vou mudar ele de posição, ok? Então vamos lá, visualizar mais uma vez ali o nosso
Então, ó, ele é uma peça toda completinha, só tem esses 2 furos aqui para a gente fazer, né? Os 2 furos têm um diâmetro de 3 milímetros e eles estão a 6 milímetros do topo e a 6 milímetros aqui na largura, né? 6 milímetros no topo, 6 milímetros na largura, né? Nessa parte central aqui. Então vamos voltar lá para o Inventor. Vamos pedir um esboço, né? Clicamos nessa superfície, pedimos um novo esboço e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma linha, é 6 e 6, né? Traçamos 6 para esquerda, 6, Enter, para baixo, 6 a 90 graus, criamos esse ponto aqui que a gente agora vai fazer um círculo. Aí ele foi 6 e 6 para trás. Deixa eu desfazer aqui então. Ele, de vez em quando ele engana a gente, tá? Linha de 6 aqui, 6 para baixo. Agora sim ele fez, correto? Ok. Aqui a gente desenha uma circunferência de 3, que vai ser o diâmetro do nosso furo. Já podemos concluir o esboço. Agora nós vamos fazer uma nova extrusão. Ele já entende que é esse raiozinho, esse diâmetro de 6 aí, só que a gente vai fazer retirando o material, né? Cortando. Ok. Então fizemos o furo, né? Numa extremidade. Agora podemos fazer essa mesma medição, um novo esboço aqui para fazer esse furo, mas a gente pode ganhar tempo colocando aqui um plano médio entre 2 planos, que seria, o primeiro plano seria esse, e o segundo plano, tecla Shift, bolinha do mouse, seria esse. E aí a gente colocou um plano médio aí, entre esses 2 planos, que vai servir para esse comando de espelhamento aqui, ó. Clica no espelhamento, a operação que a gente quer espelhar é esse furo. A gente poderia ter vindo aqui, clicado. Então o plano de espelhamento vai ser esse aqui. Ele já dá uma dica que vai fazer o furo aqui, a gente aceita e ele faz o furo lá, tá certo? Não precisamos mais ficar visualizando esse plano aqui, a gente clica aqui com o botão direito e tira a visibilidade dele. Então nós já construímos a nossa primeira peça, né? Ok? Que é essa longarina curta, ok? Longarina curta. Então vamos salvar aqui no Inventor. Peça 2, né? Vamos salvar aqui. Chassi. Longarina curta. Ok? Tecla Enter. Tá salvo. Chassi longarina curta. Então já estamos aqui abertos na nova peça que a gente vai construir, que é a longarina longa. Ela tem a mesma característica da peça anterior, o mesmo perfil, 12,5 por 12 por 1, só que ela tem 400 milímetros, diferente da peça anterior, né? Aqui é a mesma distância da furação, 6 por 6. Vamos rapidinho aqui construir essa segunda peça. Vamos pedir aqui um novo padrão IPT, criar. Vemos aqui iniciar esboço 2D, escolhemos o plano, aqui linha, partindo da origem para cima, digita 12,5, dá Enter, saiu um pouco errado aí, vamos voltar aqui, linha, o cara com pressa não faz nada certo, 12,5, Enter, 12 aqui para a direita, fecha os 12,5 aqui, botão direito OK, encerrou o comando linha, pediu o deslocamento, clica na linha, bota para dentro, tecla 1, dá Enter, agora volta ao comando linha novamente, fecha aqui os contornos, né? Daqui para cá e daqui para cá, sempre com bolinha verde para coincidir, tá certo? Concluir, agora nós vamos pedir a extrusão. E agora vão ser 400 milímetros, tá? 400, Enter. Fizemos a nossa longarina longa.
Vamos fazer aqui agora o furo. Pedimos um esboço, né? Clicamos nessa superfície. Pedimos o esboço. Aqui a gente vai agora desenhar uma linha. Aqui da origem, 6 para cá. E 6 para baixo. Ele fez a mesma coisa da vez anterior. Ele está brincando comigo, esse cara. Linha. 6 para cá. Agora, botão direito, encerra o comando linha, vem aqui para círculo. Vamos fazer o nosso furo novamente de 3 milímetros. Ok, já podemos concluir nosso esboço, porque agora a gente pode, botão do mouse aqui, ó, apertando a bolinha, puxando a peça, a gente já pode fazer a extrusão aí, passante, recortando, ok, né? Ok, sem perder tempo, vamos inserir um plano médio entre dois planos. Quais seriam os dois planos? Um seria esse, tecla Shift, bolinha do mouse, rodando a bolinha para dar o zoom. O outro plano seria esse aqui. Inserimos um plano aqui no meio. Agora nós podemos usar o comando de espelhamento para nós espelharmos. Ele está pedindo as operações aqui. Vamos espelhar essa extrusão, que é o furo. E o plano de espelhamento vai ser esse aqui. Então, ok. Fizemos o outro furo. E aí, agora só resta tirar a visibilidade desse plano de trabalho. E nós já concluímos essa segunda peça. Ok? Vamos salvar então como chassi longarina longa, né? Terminamos mais essa peça. Já estamos aqui com a terceira peça, que é a travessa longa, tá? Então ela tem esse formato aqui, é o mesmo perfil, ele tem 103 milímetros de comprimento. Vamos fazer primeiro essa primeira operação aí da extrusão. Vamos pedir aqui uma nova peça, Standard PT, criar. Iniciamos com o esboço 2D, nessa vertical aqui, ficando um pouco repetitivo aqui, 12,5, Enter, 12 à direita, fechamos aqui 12,5, botão direito, ok, deslocamento, tecla na linha, bota para dentro, 1, fecha agora o contorno aqui, daqui para cá, daqui para cá, podemos concluir o esboço, pedindo uma extrusão aqui de 103, né? Ok? Então já demos esse primeiro passo aí. Vamos voltar a dar uma observada na nossa peça. Ela tem esse rasgo aqui, ó, para encaixar quando a gente fizer a montagem. Esse rasgo tem 12 e deixa 1 milímetro aqui, que é a espessura da chapa, né? Então vamos fazer esse rasgo aí. Vamos pedir um esboço nessa superfície, ok? Aí aqui a gente vai, ó. Tem esse comando aqui de projetar a geometria, que é bastante útil. Eu vou clicar nele e vou projetar a geometria do interna que tem ali, ó, da espessura da chapa, tá certo? Então, aqui eu vou pedir um comando linha, que vai partir desse ponto aqui, 12 milímetros para cá. Digitei errado aqui, ó, estou meio apressado. Então, linha 12 para a direita. Vamos fechar esse retângulo aqui, que a gente vai extrair da peça, né? Concluir. Então, ó, extrusão desse camarada aí, vamos botar aqui só 2 milímetros e recortando, tá certo? Ok, fizemos aquele primeiro rasgo lá da nossa peça.
esse rasgo aqui, com 12 milímetros, né? Deixando a espessura da chapa aqui. Agora vamos fazer esse furo aqui. Esse furo é na superfície superior, né? Ele tem 6 do topo e 5, né? 5 partindo dessa parte mais que foi cortada aqui, né? 5 do lado que foi cortado. Então vamos lá. Voltar ao nosso a malha aqui, vamos pedir um esboço. Nessa superfície aqui, né? Vamos traçar uma linha daqui para cá de 6, ok? E para cima de 5, né? É porque o mousepad aqui não está muito adequado, é um pano, tá? Então encontramos aqui o de 5, né? 6 para cá, 5 para lá, botão direito, ok, círculo, vamos fazer um furo aqui de 3 milímetros, ok, concluir. Então já podemos fazer a nossa extrusão aqui, para baixo, passante, ok. Então veja que a gente já fez o furo e o rasgo, né? Então, para ganhar tempo de novo, vamos selecionar um plano médio entre dois planos. Sempre é o mais fácil aqui da gente definir esse plano ali no meio. Um plano seria esse. O outro plano, a gente clica nesse aqui, ele já insere o plano ali no meio, ó. Aqui, tá vendo? E aí nós vamos espelhar as duas últimas, né, operações, que é o rasgo e o furo. O plano de espelhamento é esse aqui. Ele já dá uma dica que vai fazer aqui, a gente aceita. E, né, fizemos os dois furos e os rasgos. O plano de trabalho a gente não precisa mais ver. Botão direito, visibilidade. Vamos dar uma olhadinha na nossa peça, né? Ela tem dois furos aqui nessa parede posterior, tá vendo? Aqui a parede de frente, ele tem esses dois furos aqui na parede do outro lado aqui, ó. Esses furos estão com 26, né? Eles são centrados aqui. A distância média aqui, né? Tem 13 para um lado, 13 para o outro. E eles estão 6 abaixo dessa superfície aqui, tá vendo? Então vamos lá. Ver se a gente lembra disso, né? 6 abaixo dessa superfície aqui. Os furos são nessa superfície aqui, tá? Clicamos, pedimos um esboço, ok? Então, a gente vai traçar uma linha. Quando a bolinha aparecer verde aqui, é porque ela é o ponto médio dessa linha aí. Então a gente já sabe que está na metade. Vamos digitar aqui 6 para baixo, tá certo? É porque o pano aqui está mexendo, rapaz. 6. Aí é para cá 13, que são 26, né? 13. Enter. 26 para o outro lado. Aí nós já marcamos um ponto onde vai ter um furo aqui, círculo de 3 e círculo de 3 aqui. Aí nós já podemos concluir o nosso esboço, fazer uma extrusão aqui. E aqui, recortando. Basta 2 milímetros, né? Aí nós fazemos um furo só naquela parte de trás, tá? Então a nossa peça aqui já está concluída. E aí nós vamos salvá-la com o nome de travessa longa, né? Chassis travessa longa. Bom, aqui está a nossa próxima peça, que é a travessa curta. Observe que ela é bem semelhante à anterior, só que ela tem apenas 38 milímetros de comprimento. Então, nós vamos trabalhar com a peça anterior. Vamos ver aqui em arquivo, salvar como, essa é a longa, a gente vai salvar como curta, tá?
curta, enter, ok? Só que ela tem 2 furos aqui na traseira, né? Então a gente vai retirar esses furos aqui, que ele pode atrapalhar a gente mais na frente, tá? Excluir essa operação aqui, ok. Então tá lá, sem os furos atrás, né? E aqui a gente vai precisar só de 38 milímetros dessa peça aqui. Pedimos o esboço aqui, novo esboço. Eu vou começar daqui, linha, daqui pra cá, 38, enter. Vou pedir um retângulo agora, daqui pra cá, só para envolver essa peça que eu quero retirar, né? Essa parte. Pego uma extrusão aqui, excluindo, né? Passante, ok. Estamos aí com a peça quase pronta, né? Aqui a gente precisa então de um plano médio entre 2 planos. O primeiro é esse e o segundo, tecla shift, bolinha do mouse. O segundo é esse, colocamos o plano ali no meio. Vamos espelhar essa operação e essa aqui. O plano é esse aqui do meio. Vai dar uma dica ali, ok. E assim a gente termina a nossa peça. Vamos apenas tirar a visibilidade desse plano de trabalho aqui, ok? Então já está salvo como travessa curta. Concluímos essa peça aí rapidinho. Então já estamos aqui com a última peça, né, que é essa chapa dobrada, ok? Ela tem 80 milímetros de comprimento e tem esses 2 furos aqui. O perfil dela é essa aqui, ó, 15 por 31 com 2 de espessura, né? Então vamos lá. Uma nova, padrão IPT, criar. Começamos pedindo o esboço no plano vertical. Então ela tem aí, né, 15 por 30, não é isso? 15 para cá. Enter. 30 para cima, 31, né? 31, se não me engano. 31. E tem botão direito, ok. Deslocamento 2, né? 2, ok. Aí aqui agora a gente vai fechar o contorno para poder usar o comando de 3 dimensões, tá certo? Concluir. Ela tem 80 milímetros de comprimento. Então tá aqui a nossa chapa, né? Ok? Dá uma olhadinha lá no nosso original. Então, ó, também novamente 26 aqui centrado, né, o espaço entre eles, 6 para baixo, 6 para baixo, a mesma posição tanto aqui como aqui. Então vamos lá, começar nesse perfil aqui, pedimos um esboço. Então aqui nós vamos traçar uma linha a partir do ponto médio dessa linha aqui, bolinha verde para baixo, 6, né? 13 para um lado, 26 para o outro. Definimos o ponto onde a gente vai fazer o círculo. Um círculo de 3 aqui, outro de 3 aqui. Podemos concluir o nosso esboço. 2 furos aí de aqui e aqui, recortando, passante, ok? Fizemos o furo de lá, vamos fazer o de cá agora. Novamente, pegar uma linha no ponto médio dessa aqui, 6 para lá, 13 para cá, 26 para o outro lado, círculo, 3, enter,
círculo de novo, 3 Enter, conclui o esboço, extrusão, aqui e aqui, recortando, passante, ok. E aí nós concluímos a nossa chapa dobrada, né? Então já podemos salvar. Chassis, chapa dobrada. Então nós temos 6 peças aí e vamos então fazer a nossa montagem, tá? Então vamos criar uma nova. Agora vamos partir, em vez de peça, vamos construir uma montagem. Essa IAM aqui é montagem, tá? Então tem a padrão e tem a de soldagem, né? Quando você quer soldar a folha metálica, você usa essa, mas no nosso caso nós vamos unir peças, né? Então standard IAM, criar. Ele cria então uma nova montagem aqui e agora nós vamos começar inserindo a primeira peça de nossa montagem. Vou escolher inserir logo a longarina longa, tá certo? Abrir. Aí aqui, ó, é interessante quando a gente está começando a montagem, na primeira peça, a gente clica o botão direito e escolhe aqui, ó, inserir fixado na origem. Ok? Para facilitar a nossa montagem. Aí a segunda peça, eu vou precisar de 2, né? Eu vou clicar com o botão esquerdo mesmo aqui, dizendo que quero 2, não quero mais, botão direito, ok. Certo? Precisamos olhar agora o desenho da montagem, né? Então a gente observa aqui, ó, que a longarina longa tem uma aqui e outra aqui, elas estão espaçadas em 79 milímetros, tá? Então vamos voltar lá para a nossa montagem. Vamos agora restringir essa superfície interna aqui de uma longarina, né? Com essa outra aqui, ó. Ok? Aqui ele está com espaçamento 0, nós vamos botar 79, ok? Então nós estamos restringindo aí nesse espaçamento, tá certo? E também é interessante a gente restringir essa superfície aqui com essa aqui, só que no mesmo plano, né? Assim, faceado as duas, tá? Aplicar. Então nós já fizemos alguma coisa aqui para manter a geometria da nossa montagem, tá certo? E agora a gente vai inserir uma segunda peça que seria essa travessa longa, tá? Que vai fazer o retângulo aqui da abrir. Vamos botar a travessa longa aqui, uma aqui e outra aqui para fazer o fechamento aí dessa parte traseira do chassi, né? Eu vou fazer uma coisa aqui para melhorar a nossa visibilidade. Eu vou atuar aqui na travessa longa. Deixa eu abrir ela aqui. Abrir. Chassi de travessa longa, ok? Porque eu vou alterar aqui o padrão do acabamento dela, tá certo? Para a gente ficar mais visível, tá certo? Vou botar esse metal quente aqui para ela ficar com uma cor diferenciada na nossa montagem, tá? Para a gente visualizar melhor, ok? Então vamos lá. Nós precisamos fazer algumas restrições aqui para manter esse negócio fechado, né? Vamos restringir. Outra coisa, quando a visualização assim está meio precária, a gente pode melhorar isso aqui vindo aqui no menu visualizar, estilo visual e escolher sombreado com arestas, que a gente fica vendo a aresta aqui, tá vendo? Ok? Fica visualizando a aresta, fica melhor de ver. Então vamos voltar para a nossa montagem, vamos restringir essa superfície aqui, que vai fechar com tudo, né? Nessa superfície aqui, tá? Aplicar. Então veja, né? Já estamos restringindo aqui. Se eu puxar isso para cá, ela vai ficar quase que fechando, né? Agora nós vamos restringir essa de baixo aqui, ó. Restringir essa superfície aqui, que vai fechar aqui em cima, não é isso? Vai fechar aqui. Aplicar. Então veja que já está
tomando forma aí, né? Estamos restringindo os graus de liberdade para a gente fazer a nossa montagem direito, né? Agora eu vou restringir novamente, ó, esse eixo aqui desse furo, esse eixo desse furo com o eixo desse furo, tá certo? Ok? E agora veja que essa superfície aqui ela não está no mesmo nível dessa. Vamos restringir essa ao mesmo nível dessa, tá? Ok. E assim a gente conseguiu, né? Veja que o furo está bem centralizado, tanto de um lado quanto do outro, né? E nós conseguimos fazer o nosso fechamento aqui tranquilo, ok? Vamos então fazer a montagem desse outro lado aqui. Nós podemos começar novamente, né? Restringindo essa superfície a essa aqui, aplicar, ok? Vamos restringir essa daqui aqui, aplicar. Veja que já está, né? Como essas duas já estão iguais, a gente agora vai só restringir os furos, né? Restringir o eixo desse furo aqui com o eixo desse furo aqui, aplicar. Observe que a gente fez a montagem já da parte externa do nosso, né? Do nosso chassi, bem bonitinho aí, tá certo? Podemos então inserir, para ser fiel aqui a nossa, essa parte oca ficou para cima na nossa montagem. Então vamos não cancelar aqui, vamos inserir a chapa dobrada, tá certo? Para fazer a junção da parte traseira e da parte dianteira. Cliquei com o botão esquerdo uma vez, botão direito ok, porque eu só vou precisar de uma, né? Ok? Existe esse comando aqui, rotação livre, ó, eu posso rotar só essa peça aqui, tá certo? Então eu vou começar restringindo, né? Restringindo essa superfície aqui com essa, tá? Aplicar. Ok? Vou restringir agora o raio dessa com o raio dessa. Aplicar. Ok? E agora eu vou restringir o raio dessa com o raio desse. Aplicar. Já retirei todos os graus de liberdade aqui, né? Os dois furos e o plano ali. Então essa peça aí já está fixada a contento, não é isso? Ok? Então podemos inserir agora as duas longarinas curtas. Então vamos lá, inserir longarina curta. Uma aqui e outra aqui, tá certo? Ok. Então vamos fazer aquele mesmo mudança aqui, né? No aspecto da nossa peça, para a gente diferenciar melhor a nossa peça, né? Vamos voltar aqui para montagem, ok? E aqui agora a gente, deixa eu trazer essa mais para perto, dar uma rotacionada nela, porque ela vai casar aqui, né? Ó, a gente vai restringir essa superfície aqui nessa de baixo aqui, tá?
trazer ela para juntinho aqui nessa, ok? Aplicar. Então ela já está na superfície ali, né? Nós vamos fazer agora o seguinte, ó. Trazer ela um pouco para fora aqui. Vamos restringir o eixo desse furo aqui com o eixo desse furo aqui. Ok? Então ela já está presa, mas ainda está se movendo nessa posição, não é isso? Então vamos dar uma volta aqui nesse bicho. Ok? Vamos fazer um outro tipo de restrição aqui, ó. Restringir. Em vez dessa restrição aqui, a gente vai restringir o ângulo, tá certo? Então se eu clicar aqui, vai ser uma restrição angular. Vai ser dessa superfície aqui com essa aqui. Se eu clicar duas vezes, ela faz uma restrição de 0 grau. Então para ela ficar paralela. Paralela, aplicou, tá certo? Então ó, você vê que agora ele não estou conseguindo mover a peça. Ela está restrita e bem fixada aí, tá certo? Vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Restringir essa superfície com essa. Aplicar o eixo desse furo aqui com o eixo desse furo aqui. Aplicar. Ok? E novamente podemos restringir. Poderia ser angular tal, mas eu vou restringir aqui, ó. Vou restringir essa aqui com essa aqui, tá certo? Faceando, aplicar. Então as duas peças vão estar aqui bem fixadazinhas, tá certo? E aí, para concluir o nosso chassi, eu vou trazer agora a travessa curta, né? Para a gente fazer o fechamento aqui. Então vamos lá, inserir, travessa curta, abrir, ok, ok, não é isso? Então essa travessa curta ela vai ficar, coincidir o furo, né? Restringir essa superfície aqui com essa aqui. Aplicar, ok? Vamos mover um pouquinho para cá. A gente vai ter que restringir o eixo desse, né? Com o eixo desse. Aplicar. E vamos fazer o fechamento agora, restringindo o eixo desse com o eixo desse. E aí a gente restringiu todos os graus de liberdade para ele ficar aí nessa posição que a gente não pode mover, né? E dessa forma a gente conclui a montagem do nosso chassi, ok? Então você observa que ficou aqui. Onde tem esses furos, nós vamos inserir rebites. A gente poderia inserir aqui no próprio Inventor, mas seria trabalhoso para não trazer muita, né? Na prática, a gente vai inserir rebites aí para manter essa fixação aí, tá certo? Então dessa forma a gente concluiu o nosso chassi. O vídeo ficou um pouco longo. Vem mais por aí, tá certo? Até logo.